Fala pessoal, vamos a mais um episódio do Negócios em Pauta. Meu nome é Marcos Reicher. Meu nome é Hilário Ribeiro e hoje a gente vai receber um convidado, assim, ó, é mais do que um convidado, acabou virando meu amigo, né? Foi meu mentorado dentro das consultorias de imagem, Valmir Bandeira. Ele fala sobre potencializar a mente, né, Valmir? É mais ou menos isso. Exato. Fez treinamento com o Tony Robbins, foi jogador de tênis profissional, né? Assim, um cara com uma história fantástica. Ele vai trazer um pouquinho da experiência dele aqui para nós e falar sobre uma metodologia que ele mesmo desenvolveu, né? Algo revolucionário, algo não na literatura ainda. Então a gente está curioso para saber, né? E já te agradecer aqui por ter aceito o convite aqui para estar com a gente. Que legal, maravilha. Eu que agradeço aqui por estar aqui com vocês, né? Até a Carol brinca dizendo que tu é o cara que me deixou mais bonito, né? Carol, tua esposa. A minha esposa, né? Ela dizia, pô, né, a questão do como poder se apresentar de uma outra maneira, a questão da vestimenta, e agora eu olho na rua, vejo alguns amigos meus, assim, vestidos, digo, pá, ficou mais crítico. Aquela camisa dele não tá legal, né? Tem Deixar alguma coisa solta, tem um tecido babado sobrando ali na cintura, né? Então, deixar uns cartões do Hilário junto no bolso aqui para já entregando para os amigos dele. Né? Sair distribuindo. Exato. Valmir, queria saber assim, ó, pra gente contextualizar e até para explicar pro pessoal tua história um pouquinho, né? Eu sei que tu vem de uma área de empresariado, né? Foi atleta um tempo, mas o que te fascinou, o que te trouxe para esse lado, né? De entender a mente, de, enfim, né? O que te despertou essa curiosidade e por que tu começou a ir para esse outro segmento? Conta um pouco aí pra gente. Perfeito. Eu acho que na maioria das vezes o que leva a gente em alguma direção, muitas vezes, a tentar entender algo é o sofrimento, né? Então, o tênis é uma coisa que eu fiz desde os 8 anos de idade. Eu fui várias vezes campeão gaúcho, brasileiro, sul-americano, joguei profissional. Mas chegou um determinado momento da minha carreira que a coisa estava muito complicada, estava muito difícil, né? Só que eu percebia nitidamente que não era o meu adversário o meu maior oponente. O meu problema era dentro da minha cabeça. Eu não me entendia. Uhum. Eu era incapaz de fazer algumas coisas e eu sentia algumas emoções que acabavam me prejudicando muito, né? Então isso me gerou muito sofrimento. E o sofrimento, às vezes, quando é pouco, sempre tem mais, né? Nessa mesma época que eu acabei parando de jogar tênis, eu acabei tendo uma namorada, né, muito bonita. Ela acabou sendo Miss Brasil algum tempo depois. E eu descobri nesse mesmo momento que eu estava com esse sofrimento em função do tênis, que ela era uma garota de programa, né? Então com todas essas questões internas do como lidar e do como ter um sucesso, a minha frustração ao lidar com a minha atividade como tenista, que me levou para a área da psicologia, para eu começar a tentar entender, puxa, o que está acontecendo na minha cabeça que eu não estou entendendo, né? Por que tem todas essas questões? Eu comecei com a área da psicologia e eu percebi que não era bem o ritmo que me agradava, né? A forma e o ritmo era algo mais não tão objetivo, não tão específico. E aí eu acabei encontrando, né, quase que um pouco tempo depois, a questão da PNL, da Programação Neurolinguística, em especial da hipnose ericksoniana. E tu também tem formação. Sim, exatamente. Eu fiz a formação com Tony Robbins, fiz também com Richard Bandler, fiz uma formação aqui também no Brasil antes, e depois o que mais me fascinou mesmo é, puxa, por que a nossa mente faz algo muito diferente do que a gente deseja, do que a gente quer, do que a gente gosta? Uhum. Por que isso acontece de uma maneira tão intensa e a gente não tem controle nenhum? E a hipnose, em especial a hipnose, eu fui percebendo que sim, a gente podia ter algum controle, né? Eu fiz, por exemplo, 2 cirurgias sem anestesia. A segunda virou um documentário. Muito Até legal. Depois, daqui a pouquinho, pode passar um trechinho aqui, né? Mas tem bastante sangue, tá? Eu tirei um lipoma do tamanho de uma mão, né? Uma bola de gordura, sem anestesia, sem sedativo. O médico ficou impressionado. Né? Eu já tinha escutado falar sobre, mas nunca conhecido alguém que fez. Sim, eu tive um paciente, eu sou fisioterapeuta, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu tinha um paciente que ele era dentista
hoje é falecido já. Mas ele era hipnólogo também, ele operava o dente sem anestesia em pacientes que tinham alergia à anestesia. Funciona. Exatamente. Não, tem milhares de publicações científicas a hipnose, ela funciona, ela é anterior a Freud, né? Mas ela é muito difícil. Algumas pessoas são mais fáceis, mais indutivas, né? Reagem melhor perante a hipnose, outras nem tanto. Depende do estilo do hipnotizador ou do terapeuta, né? Tem peculiaridades e ela não é uma coisa matemática, né? Às vezes funciona, às vezes não, mas tem uma assertividade bem interessante. E vai um pouco do quanto a pessoa deixa se induzir também, ou não? Sim e não. Algumas pessoas são realmente plásticas para isso, elas não querem e são, né? Outras não. Tanto é que a gente vê algo que é bem comum hoje em dia, o show de palco lá, todo mundo faz. Aliás, até algumas religiões fazem isso, né? Tu tem lá 100 pessoas, tu dá um comando para essas 100 pessoas, algumas dessas 100 pessoas vão ter essa plasticidade, vão reagir de alguma maneira, vão fazer algo contrário à sua vontade consciente. E isso vou entrar um pouco nesse lado da religião, para a gente entender um pouco. Isso seria um pouco de efeito manada ou não? É algo... É inconsciente, involuntário, e é uma capacidade da mente humana. É da mente que mesmo. Todo mundo tem mais ou menos. Tá? O efeito manada é uma outra forma de dizer isso que eu estou dizendo. Né? Mas é que, quando eu digo... vamos pensar o seguinte, é quando eu faço algo que eu não gostaria, ou que eu não desejo, né? Ou que eu não imaginei que fosse possível, mas eu estou ali fazendo. O que está acontecendo? Tá? E a questão da hipnose... que eu era apaixonada pela hipnose, usei muito, cliniquei muito, atendi muito com hipnose, ali é que eu me dei conta que, puxa, tem alguma coisa estranha que acontece com o ser humano. Não é bem assim, né? Não é como está na área da psicologia, não é como as abordagens dizem. Foi isso. A hipnose me ajudou a entender, tanto contato com o inconsciente, me ajudou a entender o próprio inconsciente do ser humano de uma outra maneira, de uma maneira diferente, que é o que acabou ocasionando, né, nessa minha nova teoria, que é a teoria das consciências modulares. TCM. Perfeito. Então, digamos que o teu processo é algo que geralmente acontece, que tu começou a estudar para entender algo interno e começou a gostar e resolveu exercer isso profissionalmente ou não? Eu comecei para resolver uma dor ou várias dores, né? Aí eu vi que, puxa, tem uma possibilidade, né? E aí acabou surgindo um amor por isso, uma paixão, né? Talvez por mais pessoas precisem, né? disso e... Hoje o que me dá mais prazer é ajudar as pessoas. E uma frase que tem ali na tua página que eu achei muito boa, inclusive até brinquei com o Lar, não vou virar quase que um ouvinte aqui, é transformar o inconsciente em uma máquina de prosperidade. Isso. E isso que tu fala de, preciso fazer algo e às vezes não vai e faz, que a gente brincou antes, é só fazer. Isso às vezes eu passo. Para quem procrastina, no caso, né? Exato. Isso. Então esse é hoje que nem eu digo, hoje eu quero aprender aqui junto. Hoje eu saí daqui sem procrastinar. Exatamente. Ótimo. Vamos lá. E até para o pessoal entender o que seria o TCM, né? Então, TCM, né? Não, o TCM é o nome da minha teoria, né? Ela começou com uma intuição, né? Ela começou da seguinte forma: 2018, eu pensei, eu quero voltar a me dedicar 100% para a área da saúde, para a área da psicologia. Fiz uma imersão no Vale do Silício com a Startse, né? Até um dos donos da Startse, que é o Eduardo Glitz, é meu aluno, né? Fez treinamento comigo. E eu, quero voltar para a área da saúde. Eu voltei de lá com a ideia de dar um treinamento para insônia. Porque... olha, intuitivamente eu pensei na insônia, né? Eu tinha atendido muitas pessoas com insônia, tinha tido um resultado muito bom. O que ia ser diferente é que ia ser um treinamento único, apenas 2-3 horas, né? Mais nada. E vamos ver se vai funcionar, se as pessoas vão voltar a dormir. E o engraçado que aconteceu foi que eu não consegui terminar o treinamento, eu só terminei o treinamento na madrugada da noite anterior. Eu não conseguia fazer o treinamento. Não sei o que eu vou fazer. O que eu vou fazer com o pessoal? Está chegando a data, reunimos lá 15, 20 pessoas com insônia. O que eu faço? Aí na madrugada, eu acho que eu vou fazer isso. Botei no PowerPoint as frases. E foram poucos PowerPoints, foram uns 20 PowerPoints. Esse vai ser o treinamento de 3 horas. Aplicamos o treinamento de 3 horas.
E depois virou a noite, né? Ou enfim, aí nós perguntamos para as pessoas, fizemos contato, vocês estão dormindo? A maioria voltou a dormir. Tá, e o treinamento aconteceu de dia. Durante o dia. Isso, durante o dia, foram 3 horas. Não assim pré-sono. Não, aí seguiram os dias, né? Entendi. E a gente foi acompanhando essas pessoas e as pessoas voltaram a dormir. Até hoje estão dormindo. A gente tem contato com alguns deles, né? Por terem maior proximidade. Não, estou dormindo super bem. Nunca mais precisei tomar medicação para insônia. É demais. Fantástico, incrível. E aí o que aconteceu? Parei um pouquinho. O que eu fiz? Nem eu sei direito o que eu fiz. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Tem uma intuição aqui, tem alguma coisa. E aí a gente começou a chamar dezenas de pessoas com insônia, e como insônia é multifatorial, não tem uma causa única, chamamos pessoas com ansiedade, com estresse, com TDAH, com outros problemas crônicos, também multifatoriais, e a gente foi tendo resultados muito impactantes, muito significativos, né? Então ali que nasceu, né? A gente já estava prestes a lançar, desenvolver o treinamento, e aí aconteceu que eu quase morri, né? Eu perfurei o esôfago, né? Eu até ia perguntar se era literal mesmo ou figurativo. Eu tive ali 70% de chance de morte, foi terrível a experiência. Quando passa de 50 a gente ia... Mas, por exemplo, meus pais foram lá se despedir, minha esposa chamou meus pais, né? As pessoas foram lá, o médico chegava com uma cara de bunda lá, olha, não são boas. Viveu mais algumas horas. Mas como eu estava muito bem, e eu estava com muita massa, estava super bem, eles disseram, vamos testar, deixar a coisa acontecer. Porque esse tipo de problema ali, uma lariação, tu tem que te alimentar por aqui, né? Tu tem que cortar, abrir, costurar, tem tudo isso, né? E eles disseram que eu estava tão bem que eles optaram por não fazer nada disso. E aí o que aconteceu? O meu corpo resolveu o problema sozinho. Porque o problema desse corte aqui nessa região é a sujeira, a infecção. Tu morre por infecção. Não é pelo corte em si, mas pela infecção gerada pelo corte. Ainda mais no ambiente hospitalar. E aí o que aconteceu lá, que a Carol me disse depois, enfim, aí me contou as histórias, que o meu apelido era Highlander. Porque eles não fizeram nada, não me costuraram. Eu fiquei 10 dias na UTI e 1 semana internado e eu saí do hospital. E esse tipo de problema, tu tem que ficar meses internado, pela gravidade, né, o negócio. E eu não tinha noção nenhuma, eu nem sabia, porque na realidade eu não estava sentindo nada. Eu só estava deitado, quietinho, né? A Carol atribui a Deus, né? Eu atribuo as ferramentas que eu desenvolvi. Eu fiz alguns exercícios, algumas questões ali que eu acredito que me ajudaram, mas não tem como aferir o resultado, porque eu não vou passar por uma experiência de novo para ver se funciona, né? Eu teria que passar por isso 10 vezes para dizer, não, foi isso que aconteceu, né? Mas não tem como. Não sei questão verídica ou não, mas dizem que boa parte da recuperação é tu acreditar que vai melhorar também, né? Às vezes as pessoas descobrem um diagnóstico de doença e se deprimem e acabam piorando o diagnóstico, ou não. E o que é isto? Acreditar que vai melhorar. É isso. A gente fala de uma maneira tão trivial sobre acreditar que vai demorar, ou o próprio efeito placebo, que tu toma uma pílula de açúcar ou de farinha e tu cura. É trivial, é tipo, tu acreditou e melhorou. Não, só um pouquinho. Tem muito mais por trás disso, né? Que isso é fantástico, né? A capacidade que o nosso organismo tem de regenerar, de autogestão, de organização. E são várias inteligências que o nosso corpo tem ao lidar com as questões da vida, né? Quando eu tive esse problema, o que eu fiz? Eu meio que tirei um ano sabático, né? Mas eu fui escrever tudo que eu estava aprendendo, que eu tinha aprendido com todos aqueles pacientes, tinham muitos documentados, muitos estavam gravados, né? Pacientes não, enfim, os alunos do treinamento, né? Para insônia, para ansiedade, para estresse. E no final de um ano ali eu consegui compilar um livro, que virou um livro que eu estou lançando daqui a pouquinho, né? Que não saiu ainda. Não, tá quase, né? Mas que eu consegui, eu me dei conta ali que eu não estava com método. Que não era um compilado de outras coisas, que não era um método, que tem muito método por aí, de vários, né? Método CIS, método IP, que são maravilhosos, geram um grande resultado, mas são compilados de coisas que já existem. Não tem pressupostos e um entendimento muito diferente do que já se conhece por aí, né? São acessíveis nesse sentido. Então ali eu descobri que o que eu estava trazendo era uma forma completamente diferente de entender como a mente funciona, né?
E isso que é a parte legal, né? Trazer uma coisa inusitada. Fiz pesquisa bibliográfica, não encontrei nada parecido, né? E isso tem a ver com o próprio nome, teoria das consciências modulares. Então, o que eu descobri é que dentro da nossa mente, nós temos a consciência, que está atenta ao aqui e ao agora, e que todas essas perturbações que geram procrastinação, que geram a ansiedade, que geram o TDAH, que geram a insônia e outros problemas, essas outras perturbações que se repetem, são nada mais, nada menos que a manifestação ou eventualmente a comunicação de partes da nossa mente, que a gente não tem consciência disso. Então vamos pensar, por exemplo, o seguinte, a questão da procrastinação, né, que a gente falou. Eu sei que eu tenho que fazer algo muito importante, mas a minha mente escolhe fazer uma outra coisa, sem que eu me dê conta às vezes eu luto contra isso, às vezes eu perco e eu acabo fazendo algo que eu não gostaria para depois voltar aqui, tá? O que está influenciando você quando você tem procrastinação? É a sua própria mente, beleza. Tá, mas dentro da mente é algo que vem do inconsciente. Beleza, porque não é o meu consciente, porque senão eu faria o que eu quero, o que é importante para mim. Não é. Está no meu inconsciente. Beleza. E tanto não é consciente que no final do dia tu fica puto da cara. Se culpa. Se culpa, se frustra consigo mesmo. Com isso que surge do inconsciente. Então vamos pensar o seguinte. Como que o inconsciente seduz a consciência para não fazer o que deve ser feito? Essa pergunta é fundamental. Essa é o que todo mundo deve se fazer. Porque a gente está indo one level down. A gente está aprofundando a capacidade da nossa própria consciência em entender o funcionamento da nossa mente. E a pergunta de novo é, como que o inconsciente faz para gerar procrastinação e iludibriar a consciência, persuadir a consciência, enganar a consciência? Como? Como se fosse Aí eu quero saber, né? Eu vou responder, mas eu só estou lançando o desafio para te brincar um pouquinho. Uma defesa ou algo do tipo? Não. E aí a questão é como especificamente, como literalmente. Não é interpretação, não é entendimento, não é o que eu acho. É o que acontece lá que gera essa persuasão e que a consciência é enganada. O que acontece lá? Eu já chutei. Tipo um aviso. Tá. O que acontece? Pensa o seguinte, todo mundo já procrastinou, já sabe o que é procrastinação, como é que funciona. Então pensa comigo. Você está lá para fazer algo e aí vem um pensamento que diz o seguinte: não, eu vou descansar, não vou fazer isso agora. Deixa para depois. Tem tempo depois. Isso acontece? Muito. Sim. Alguma das coisas que eu escutei, eu vou dar minha opinião de leigo e tu vai... Poderia, que nem assim, eu já tive diagnóstico de TDAH. Tanto que eu já me mediquei com Ritalina, o Venvanse foi o que mais me adaptei. Sim. Mas hoje já estou tentando ficar sem. Às vezes eu penso que deveria estar tomando, mas... Mas, por exemplo, já vi, ser um vício em adrenalina. Por exemplo, vou deixar tudo para a última hora e quando aquela adrenalina vem, eu faço. Não sei se tem nada a ver. O que tu estás dizendo é uma hipótese, é uma interpretação, e o que eu estou propondo é não interpretar, é pegar literal. Literal, o que acontece na mente da maioria das pessoas é ter um diálogo interno, que eu chamo de, e aí é um nome novo, que não tem na área da psicologia. O nosso inconsciente se comunica com a nossa consciência. Existe uma comunicação. E no caso da procrastinação especificamente, um dos tipos de comunicação é: não, agora não, deixa para depois. E é esta comunicação interna que seduz a consciência, porque a consciência não percebe a existência dessa comunicação. Então, a maioria dos meus alunos, eu tenho empreendedores com 5.000 funcionários, grandes, pequenos, médios, 100 funcionários, né? E o fato de perceber que existe uma comunicação interna já ajuda a pessoa a melhorar a sua performance, já ajuda ela a ter um controle inicial. Isso para quem não fez o treinamento, né? Que daí, enfim, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o treinamento dos meus alunos. Mas então existe uma comunicação interna
que acontece em determinados momentos, ela não é o tempo todo, ela tem um momento para acontecer, existe um padrão, né? E ela seduz a consciência, porque a consciência não entende direito o que está acontecendo nesse mundo subjetivo, e aí a consciência é persuadida para fazer algo diferente do que gostaria. Tá? No momento que a gente tem consciência que eu tenho uma comunicação interna, que tem origem no meu inconsciente, e que é isto que gera a procrastinação, não qualquer outra coisa, a consciência começa a ter um maior controle, começa a ter um maior poder para lidar com esse mundo interno que tem várias comunicações internas distintas. Esta é uma, existem outras, tá? Mas aí tu pode me perguntar o seguinte, puxa, por que eu tenho dentro do meu inconsciente, uma parte do meu inconsciente que tem uma comunicação interna que faz eu fazer algo diferente do que eu gostaria, do que seria o certo, né? Que burrice, né? Meu inconsciente é burro, né? É muito burro. Isso é o que a nossa cultura prega. Uhum. A consciência manda, o inconsciente tem que obedecer, se ele não faz o que eu quero, ele é burro. E o que o treinamento ensina é que existe muita inteligência no inconsciente. Na realidade, várias inteligências, distintas da própria consciência. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho, por hipótese, essa comunicação que persuade para não fazer algo, uma hipótese é que pode ser uma parte imatura do inconsciente. Alguém aqui é perfeito? Longe disso. Não. Alguém conhece algo nem perfeito? Tentando. Não. Por que a nossa mente seria perfeita? Uhum. Nós julgamos a nossa mente, a consciência julga a nossa mente com a pretensão de acreditar que ela deveria ser perfeita e não deveria cometer equívocos. Né? E um deles é ter pensamentos involuntários. Né? Agora, essa origem desses pensamentos involuntários que geram, dentro dos meus estudos, para mim está confirmado isso, né? A questão ansiedade, estresse, TDAH, insônia, procrastinação, entre outras questões que a gente ainda está em estudo, né? A minha esposa é psiquiatra, tem PhD e trabalha com medicina integrativa, a gente está tentando testar outros problemas e pessoas mais graves, né? Todos esses problemas a gente percebe que tem este mesmo funcionamento, né? É uma comunicação interna que entra em conflito com a consciência e que gera a ansiedade. É uma comunicação interna que entra em conflito com a consciência e gera o estresse. Né? A regra é essa. E por isso que o treinamento é simples. Isso é o que é o mais fantástico. É simples. Né? Por quê? Porque estresse, ansiedade, todos esses problemas têm o mesmo funcionamento. E os padrões que está muito baseado no estudo de padrões e no entendimento desse diálogo interno, mas não apenas dele, mas o foco são padrões. E esses padrões que se repetem não são infinitos. São de 3 a 12 só. Nada mais, nada menos, para qualquer pessoa relativamente normal. Uhum. Né? Então, se eu pegar 100 pessoas, 100 empreendedores, eles vão ter de 3 a 12 padrões, e esses padrões eu já conheço porque eu já atendi centenas de pessoas, já treinei centenas de pessoas, então esses padrões eles se repetem. Tá difícil de ter uma novidade de algum padrão novo, porque nesta ótica, percebendo o funcionamento do ser humano desta maneira, é simples. E é isso que é violentamente divertido, né? E fantástico ao mesmo tempo para mim, assim, né? E dentro desse pessoal que já atendeu, como os padrões são os mesmos e as consequências são diversas, tu observou se eles têm, tipo assim, a pessoa que tem insônia também tem TDAH, também tem ansiedade? Não, ou não é o seguinte, TDAH é ter um ou mais pensamentos em que a pessoa conscientemente não consegue organizar eles. Tá. Ter ansiedade é quando geralmente pode ter mais pensamentos, geram uma tensão ou uma cobrança interna de alguma maneira e a consciência não sabe como administrar isso. Estresse, mesma coisa. Burnout, muito parecido.
Procrastinação, já falamos sobre procrastinação. Então, a origem para todos estes problemas, não sendo patológico, gravíssimo, né, vão voltando para as pessoas relativamente normais, é a mesma. Pensamentos e emoções, tá? Não falamos sobre as emoções ainda, porque o diálogo interno, os pensamentos são a parte mais comum, mais que as pessoas têm mais familiaridade, mas as emoções entram em equiparidade, é exatamente o mesmo funcionamento. Então, tu está falando de diagnóstico, Sim. tá? Tu pega o DSM-4, sabe quantos diagnósticos existiam no início do século? Quantos? Não sei. 5. 5. Sabe quantos tem hoje? Vou chutar, tá? Mas tipo 3.000, 1.000. O que eu estou dizendo? Que perceber a manifestação externa é uma forma de entender e poder identificar padrões. Entendi. O que eu estou identificando é uma outra forma, um outro tipo de padrão que tem a ver com os pensamentos e que normalmente não é percebido dessa maneira e por isso que é inusitado. E uma pergunta, o quanto a procrastinação teria a ver com crença de incapacidade, por exemplo? Se tem alguma ligação ou não. Quando tu fala em crença de incapacidade, tu tá digamos, tu tá trazendo uma colocação que está baseada já em alguma abordagem, em algum entendimento prévio, de alguma abordagem, de alguma coisa que leu, né? A TCM, ela é um atalho, ela faz um outro caminho. É irrelevante a crença de incapacidade, é irrelevante falar do passado, é irrelevante falar do pai, da mãe. Na realidade, a pessoa não tem que falar quase. Por isso é um treinamento, e isso é uma outra quebra de paradigma, né? Porque normalmente as abordagens são muito específicas para a pessoa, para o indivíduo, e como eu consegui identificar esses padrões, eu desenvolvi este treinamento e que ele funciona para a maioria das pessoas sem a individualidade, porque todas as pessoas possuem esses padrões. Então, não há necessidade, não se trata dessa maneira, simplesmente um treinamento. A pessoa vai aprender, é outra coisa. Interessante essa expressão que tu usa, porque não é, assim, é diferente do que a gente está acostumado, né? Não é uma coisa clínica, assim. Porque eu falo por mim, que nem eu já fui em vários psiquiatras, assim, e sempre é uma busca lá atrás. Isso. Então, até para mim, acho interessante essa ideia de que não precisa buscar lá atrás uma resposta que a gente vai guiar a partir daqui. Vamos brincar um pouquinho com o que tu falou. Tá? Vou fazer uma consulta. Tu falou o seguinte, ó. Tu falou o seguinte, uma busca lá atrás. Quando tu fala lá atrás, tu tá falando numa linha do tempo que existe dentro da tua mente. Né? Passado. Aonde está o passado? Uma pergunta para ti. Aonde está o teu passado? Aonde está o teu passado? Não sei o que responder. Ele está aqui. Ele não está lá. Ele está aqui agora. Todos os caminhos me levaram até este momento. Ou te acompanhando dentro da mente, algo assim? Não, ele está aqui agora. Não existe o passado concreto, real. Existe o que eu tenho aqui agora. Né? E vamos pensar o seguinte, esse emaranhado de questões ou dos problemas que se manifestam, que estão acontecendo ali, podem ser vistos como estando no passado. É uma ideia. Mas o que a TCM faz, ela consegue identificar e trabalhar um acesso a este passado e que influencia todo esse emaranhado sem falar do passado. Né? Como se fosse, tipo assim, tem um balde de tinta branca e eu vou lá e coloco uma gota de tinta preta. Eu vou contaminar todo o balde, né? Positivamente. Então, é essa a ideia. É um treinamento. É um treinamento que muda como o inconsciente trabalha. Né? E aí é que vem a minha dificuldade que eu tenho encontrado. Né? Por exemplo, quando eu falava sobre isso em 2018, 2019, todo mundo me achava maluco. Porque ninguém conseguia me entender. Eu não conseguia me expressar, não conseguia falar, não conseguia... Eu falava... Estava entendendo também. Tu estava entendendo a tua própria teoria. Eu estava intuitivamente fazendo ela, colocando em prática, mas nem as próprias pessoas entendiam o que estava acontecendo, porque eu não tinha essa maturidade ainda. Isso foi ao longo do tempo. Né? Então,
Me perdi. Qual era a pergunta mesmo? Não, eu perguntei da questão que a gente está falando do passado. Então, Sim. eu acho interessante porque muitas vezes, quando eu comecei a trazer para o consciente alguns problemas, vamos dizer assim, eu me via mais preocupado em entender do que propriamente olhar, como a gente falou, para o presente e fazer. Isso. Então, eu me pegava não fazendo. Então, eu ficava assim, por que eu não estou fazendo? Eu voltava lá atrás, ao invés de olhar para cá, não, preciso fazer. Perfeito. Eu vou te dar um resumo, tá? Que vai entender, as pessoas entendem, elas acham muito simples isso, né? Que é o seguinte: tu é um e tu não é um ao mesmo tempo. Cada ser humano dentro de si, todos os nossos órgãos, todo o nosso funcionamento, o funcionamento do nosso cérebro é todo modular. Nós temos sistemas independentes que trabalham para a nossa sobrevivência, sistema respiratório, sistema imunológico, sistema endócrino, sistema digestivo, todos esses sistemas são independentes, mas todos estão interligados mutuamente, né? Então, estão todos funcionando em conjunto. E o paradigma que nós temos hoje na área da psicologia, né? Toda a área da psicologia, né? Não existe o que eu estou trazendo aqui para vocês, é que a nossa mente funciona da mesma forma. A nossa mente não é um átomo indivisível. Mas tudo que a gente fala na nossa sociedade, tudo que a gente aprende, tudo que a gente lê, tenta impor a ideia de que a nossa mente é uma coisa só, indivisível, e que dentro dela tem todos esses problemas que acontecem. E que eu tenho que fazer força para resolver, né? Todo mundo quer resolver na força, na imposição, né? Querendo sumir com aquilo tudo que se manifesta. Então, o que eu quero dizer com isto? Que dentro da nossa mente, como o próprio nome diz, nós temos várias consciências, e não são uma, são várias. Como eu comentei, são de 6 a 12 padrões que se repetem, que podem ser entendidos como consciências, independentes e interligadas com a nossa consciência, que é o que eu chamo do eu que estou aqui agora. O eu que tem consciência de que eu estou aqui, de que eu estou tomando água, que eu estou no podcast, que eu estou fazendo, o que eu tenho que fazer depois. Isso é a nossa consciência. Mas existe uma pregação cultural de que é isto a mente. O eu que estou aqui é a mente. E ela tem que fazer e determinar tudo o que acontece. E o inconsciente é um problema que tem que ser resolvido. Né? Mas a questão é o seguinte: não existe a consciência, o eu que estou aqui agora, sem o meu inconsciente. É parte inseparável da minha humanidade. Tá? E todos estes problemas, procrastinação, estresse, ansiedade, TDAH, insônia, né? E talvez outros que a gente vai encontrar, são gerados por um conflito do eu que estou aqui, da minha consciência, contra essas consciências auxiliares, que eu chamo de módulos, né? De uma maneira mais lúdica. Tá? Nós temos uma empresa mental e nós temos sócios dentro da nossa mente que tem consciência própria, e a consciência administradora, que sou eu, só estou dando pau neles, só estou brigando com eles, quero me livrar, e eu não entendo como é que eles querem, eu não entendo eles, eu quero ferrar, eu quero sumir com eles, mas esses sócios da sua empresa mental são inseparáveis, não tem como demitir, não tem como se divorciar, não tem nada tão inseparável do ser humano quanto ele mesmo e o seu próprio inconsciente. Né? E aí, a incapacidade do ser humano ter uma relação saudável, uma relação afetuosa, uma relação respeitosa com o seu inconsciente é que gera todos esses problemas. Seria meio que se aceitar assim ou não? Não é se aceitar. Não é aceitação. Não é se aceitar. Não é se aceitar. Talvez no seguinte sentido, vamos ajustar um pouquinho, né? É ter a consciência de que dentro do meu ser eu tenho esses sócios ocultos que têm vontade própria, que têm uma forma diferente de entender o mundo, de me influenciar, de fazer com que as coisas aconteçam, e que eu tenho que entender eles e tenho que aprender a lidar com eles. Isso vai gerar paz.
Então, o que os meus alunos dizem? E são duas faces inseparáveis da mesma moeda. Meus alunos melhoram muito a produtividade. E melhoram a questão de TTH, estresse, insônia, todas essas questões. Né? Eles têm dois que são inseparáveis. Quando ele melhora a produtividade, ele melhora isso aqui. Por quê? Porque tudo isso aqui é perda de tempo, é perda de energia, é decisões equivocadas, é sofrimento. Tu chega no final do dia exausto e não fez nada ao mesmo tempo. Sofrimento, exato. E fica lutando contra si. E aí que vem uma coisa que parece meio óbvia, né? Puxa, se eu quero me dar bem com alguém, eu tenho que tratar bem. Qual é a pessoa mais importante do mundo que eu tenho que tratar bem? Eu mesmo. A mim mesmo. Mas não é a mim mesmo genérico. Porque o que o treinamento ensina é que porção do inconsciente, especificamente, eu tenho que tratar bem e o como eu tenho que tratar. E aí sabe o que acontece? Transforma-se. Some ou eu uso de uma maneira melhor. Duas coisas acontecem. E quase que instantâneo. Né? É uma coisa muito, muito rápida. Né? Então, resumindo, basicamente é isso. O treinamento ensina a pessoa como se relacionar com saúde, né, de uma maneira efetiva, mensurável. Se vocês olharem o depoimento dos meus alunos, né, isso é muito engraçado, né? Eles dizem, eu melhorei 30%, eu melhorei 100% a produtividade, eu melhorei 50%. Eu acho que no profissional eu melhorei 60% e no pessoal eu melhorei 80%. Não é uma coisa meio maluca alguém dizer isso? Como é que eu metrifico? Yes! Essa é a pergunta. Né? Não, porque no profissional tu ainda pode ter métrica de resultado. Agora no pessoal, tô tratando minha mulher 50% melhor. Tipo, não. Pra ti. Não, calma. Ela não acha. Exatamente. Aí o que é o maravilhoso, né? O treinamento ensina como quantificar o inquantificável até hoje. O treinamento ensina a quantificar. Por que ensina a quantificar? Né? Olha só, que é simples. É simples. Pensa o seguinte. Vamos lá. Tu nunca parou para pensar quantas vezes tu é interrompido pelos teus pensamentos durante o dia? Não, para quantificar. Anotar. Quantificar. Quantas vezes eu fui interrompido e quanto tempo me interrompeu? Tu já fez isso? Nunca, mas... Nunca. Mas tu sabe que é bastante. Bastante. Sabe que é bastante. Talvez eu ficaria o dia todo ali até. Talvez. Vai quantificar. Né? Então o que acontece? Os meus alunos fazem isso no início. É fundamental. Mas faz só um risquinho ou que... Não. Tu tem que identificar quantas vezes acontece por dia, quantas vezes acontece por semana, qual é a duração, quanto tempo a interferência acontece que provém do teu inconsciente, do teu sócio oculto, quanto tempo ele está te interrompendo. Né? Qual a área da vida ele está te interrompendo, o que ele está te dizendo e há quanto tempo ele acontece. E normalmente acontece há anos. Geralmente os padrões estão há anos e não se dissolvem, não se perdem, permanecem. Tá? Então a primeira semana do treinamento a pessoa quantifica isso. E aí o que ela vai ver? Ela vai começar a quantificar o quanto ela é perturbada por si mesma. Começa a tornar tangível o intangível. O mundo subjetivo passa a ter objetividade e ser quantificável. E isso vai evoluindo ao longo do treinamento, e aí o meu aluno percebe o seguinte, puxa, essa interrupção eu tinha 10 vezes por dia, agora eu tenho uma. Interrupção seria, por exemplo, eu ter que fazer uma atividade e quando eu ver eu estou fazendo outra coisa. Que é a procrastinação. Intruso, isso. Pode ser, tem vários. Todos eles, qualquer um deles. Eu já me peguei pensando assim várias vezes, olhar o dia, muitas vezes frustrado porque não fez o que deveria fazer, ao menos tudo. Sim. E olha, cara, eu acho que produtivo mesmo, eu fui 1 hora, 2 e olha lá, sabe? Perfeito. Que o resto tu ficou fazendo atividades que não necessariamente precisavam ser feitas. Perfeito. Então, por exemplo, numa situação dessa, quando tu percebe, puxa, melhorou 50%, melhorou 70%, melhorou 80%, aí consegue quantificar. Por isso que meus alunos dizem de uma maneira tão simples, não, eu melhorei 80% a produtividade, porque passou a ser algo simples. Mas hoje, na atualidade, mesmo na área da psicologia, cara, não tem como medir isso. Não. Sim. E sim, os pensamentos têm métrica. E aí o treinamento é muito pragmático e não fala do passado, de nada dessas questões, e muito literal. Né? E essa primeira parte é muito importante, que é a quantificação. Mensurar o quanto a pessoa é perturbada por si mesma e os tipos diferentes. E aí eu vou te dizer o seguinte, quando a pessoa vai começar a quantificar isso e perceber os seus padrões que perturbam, ela vai ver que são 3, 4. Só que
São 3, 4, na Esses média. padrões, no caso, seriam pensamentos. Pensamentos. Só que são 3, 4, mas às vezes um deles perturba um turno todos os dias, ou 1 hora todos os dias. Mas é o mesmo. Se acontecer 1000 anos, o mesmo padrão, ele não é o mesmo padrão? É o mesmo. Então, por isso a brincadeira do treinamento. O meu foco no treinamento, eu tenho que mudar, ajudar a pessoa a mudar, a transformar os 3 a 12 padrões que ela tem. 12 eu estou extrapolando. Tive só um aluno com 12 padrões. Na verdade, 3 a 8. Tá? Então, é isso que ela vai mudar. Só. E se mudar isso, a vida dela vai mudar radicalmente. Né? Então, é mudança de padrão. Mas padrão é uma palavra fria. Né? O que gera essa mudança é a consciência perceber. Eu vou respeitar, eu vou entender que na minha mente tem mais do que eu pensava. Tem vida própria, tem força própria, tem consciência própria distinta da minha, e eu vou aprender a me relacionar com a minha própria mente. Né? Então, ao mesmo tempo, a mente torna-se algo bem mais complexo, porque deixou de ser mas ao mesmo tempo bem mais simples, porque agora eu entendo como é que essa questão funciona. A relação do elétron, do nêutron, agora eu entendo como é que esse átomo funciona para existir o átomo. Antes eu não entendia, eu achava que era só o átomo. Bem, então não tem um monte de coisa que eu não vou entender. Né? Tem algum exercício, por exemplo, que dê para fazer, claro, para quem daqui a pouco é só para quem está no treinamento, mas, por exemplo, assim, tem uma atividade extremamente importante para fazer, ou digamos, tanto eu ou o Contilário, eu preciso ligar para o meu melhor cliente para fechar um negócio, e a gente vai procrastinar. Vai procrastinar. Tem algo que se dê para fazer para... Opa, peraí. Ou somente por 10 de... Não, bem simples, tá? Vamos pensar o seguinte. Tem um senão bem importante. Quando a pessoa diz que ela está procrastinando, ela pressupõe que a procrastinação é o quê? Ruim. Está errado. Não deveria procrastinar. No consciente. Né? Isso é a consciência julgando o inconsciente. Tá? O que é a procrastinação? É uma comunicação interna de um sócio oculto que está lá se comunicando, dizendo, não, deixa para depois, calma, não faz agora. Né? A questão é o seguinte, este sócio oculto, ele tem 2 possibilidades. Ou ele é um sócio imaturo, que a consciência tem que ajudar ele a evoluir, se desenvolver. Ou ele é um sócio mais evoluído que a própria consciência. E a consciência que não entende ele. Tipo isso. E a consciência está deixando de utilizar ele como recurso. Então a regrinha tem que ter esse cuidado. Porque uma das questões que os meus alunos fazem é distinguir que tipo de padrão de pensamento é imaturo e que tipo de padrão de pensamento é mais evoluído que a minha consciência. Porque daí, o meu sócio, eu vou botar ele para trabalhar. Ele vai me ajudar. E aquilo que eu entendia como sendo uma perturbação que está me atrapalhando, tornou-se um aliado interno. E por isso que os meus alunos mudam muito rápido também, dão pulos, porque rapidamente melhora a produtividade, porque aquilo que era um problema, quero me livrar, está me enchendo o saco. E pode ser em qualquer tipo de patologia, TDAH, ansiedade, estresse, qualquer um desses problemas podem ser gerados por módulos ou sócios ocultos imaturos ou sócios ocultos mais evoluídos que a própria consciência. Tá? Então tem esse senão. Mas vamos pensar o seguinte, algo prático, tá? Para procrastinação. Procrastinação é algo prático. Vamos pressupor que é um módulo imaturo. Pode não ser, mas vamos pressupor que é um módulo imaturo. Tá? Então o que eu vou fazer? Tá. Eu procrastino. Eu já sei exatamente que momento do dia eu procrastino. Então, tá chegando a hora. Então, quando chegar aquela hora que eu vou procrastinar, que é como se apertasse o botão do meu sócio, o sócio começa a se comunicar dizendo para não fazer, tá? Eu vou prestar muita atenção nele e vou perceber ele e vou cumprimentar ele. Ô, meu sócio procrastinador. Não, tu tá vindo de novo aqui, calma. Sem vergonha, cara. Calma. Não. Tem que tratar bem. Isso é o que todo mundo faz. Eu já queria demitir. Isso. Assim, no início dos meus alunos eu digo, puxa, mas eu queria matar. Não, justa causa, sem direito, sem nada.
Tu traz um neurocirurgião, vão arrancar uma parte do cérebro aí para te demitir o sócio ali. É impossível, né? Então, a coisa bem simples, que já vai amenizar, já vai ajudar. Tá? Primeiro, perceber o sócio oculto procrastinador, a comunicação interna dele, no primeiro segundo que se manifestar. Por quê? Porque isso é bem claro, assim, se a pessoa não percebe conscientemente no primeiro segundo, isso gera um efeito bola de neve, isso vai se intensificando e a consciência tem um impacto negativo, tá? E a segunda coisa que pode fazer, além de perceber no instante, é tratar bem ele. Isso já ajuda na relação. Isso não faz com que ele vai desaparecer ou se transformar, enfim, né? Mas ajuda na relação ter essa atitude perante si mesmo. Uma atividade... Pensa o seguinte, vamos lá. Se o teu copo deixar... Se a tua mão deixar teu copo cair, né, eu vou amputar a mão. Se eu tô com a mão fraca, eu deixo cair, ela faz tudo errado a minha mão. Uhum. Eu vou amputar a mão? Eu não vou amputar a mão. Se eu tô fraco das pernas, não consigo correr, eu vou amputar as pernas porque elas estão me atrapalhando? Eu vou ajudar elas, né? Eu vou ajudar. Vai treinar, vai Eu vou treinar, vou fortalecer, vou ver o que está acontecendo, né? Vou dar atenção, vou dar carinho, vou dar respeito. O ser humano não tem a capacidade de fazer isso consigo mesmo. Isso que tu tá falando é bem interessante, porque realmente tu procura tratar bem todo mundo, aí quando tu não faz algo, daqui a pouco tu fica falando, pô, idiota, não sei o quê. Sim, se penaliza. A gente se trata muito mal. Só que, o que eu digo sobre esta questão, né? É uma questão cultural. Não é culpa de ninguém. Não tem uma culpa. Por quê? Porque está imerso na nossa cultura essa ideia de que a consciência é soberana e que tudo que acontece lá é errado e que eu tenho que... Eu fico julgando, faz parte da cultura. Né? E por isso que o treinamento é bem legal, porque é uma informação. E a pessoa se apropriando dessa informação, ela vai levar para o resto da vida, porque os pensamentos não vão parar nunca. Só que agora eles vão se manifestar de uma maneira mais saudável, que eu chamo de estado de coesão convergente. É quando os pensamentos estão mais coesos, estão convergindo, e isso é gerado através do treinamento. Mesmo os indesejados. Mesmo os indesejados. Então, digamos, vou fazer uma atividade, que nem eu falei, na minha realidade, ligar para um cliente, vamos dizer assim. Aí eu vi que eu não fui fazer, já... Opa! Isso, na hora, percebe. Não, percebi aqui, ó. Salve meu sócio, o cara já fala assim, como é que... Só que o cara tem conversando sozinho, né, na sala. Só que é louco. Isso. Parece loucura, né? Mas vamos lá. A nossa mente não para o tempo todo. Os nossos pensamentos são interruptos. E a maioria deles a gente não tem controle. Só um pouquinho. Não está funcionando o paradigma atual. E o que eu estou trazendo, eu comprovei já. São centenas de alunos. Melhorando 50%, 60%, 100% e resolvendo outros problemas de saúde associados, né? Além da produtividade e da performance. Então, funciona. Né? É que nem a frase que eu vi esses dias, um louco sem resultado é apenas um louco, mas um louco com resultado é um gênio. É um gênio. Então que seja um louco com resultado. Né? Porque... Exato. E aí tem uma questão bem triste, assim, que me motiva muito até. Vai no tempo. É uma coisa que me emociona bastante. É pensar o seguinte: como as pessoas sofrem lutando contra elas mesmas. É o maior sofrimento. É a maior dor. Não é nem com as outras pessoas. E o que eu acredito que eu encontrei, que eu desenvolvi, é uma capacidade da pessoa entrar em paz consigo mesmo. De uma forma simples. Se olhar o depoimento dos meus alunos, é simples. Até agora dá para entender o que eu tô fazendo. Tá simples. Não tá tão simples porque a gente não claro, não fizeram o treinamento, mas a ideia, o conceito. Dicas que tu trouxe aqui, talvez o que tu esteja falando é aquela pessoa, eu já me vi várias vezes fazendo essa pergunta de que tem de errado comigo, e daqui a pouco a resposta é nada. Isso, exato. O que pode ter muitas vezes é uma falta de informação, e aí eu vejo
essa grande capacidade que as pessoas têm de gostar de si mesmo, de amar a si mesmo, de estar feliz consigo mesmo. É impossível. Porque é a consciência que manda, o inconsciente é burro, e ele só atrapalha e ele não para. É maluco isso, é doente isso. Então, por que as pessoas têm essa dificuldade de sentir segurança e de gostar de si mesmo? Porque não compreende que ela é a consciência e tudo que acompanha a consciência que reside na mente, que são esses sócios ocultos, que têm vontade própria. Alguns sócios ocultos, eles geram a procrastinação, dizendo deixa para depois, ou dizendo outro tipo de procrastinação. A procrastinação é o seguinte: não, vou fazer agora o que eu gosto mais, depois eu faço o que é importante. É um outro padrão de procrastinação. Isso eu me identifico. Um outro terceiro padrão de procrastinação é o seguinte: não, eu vou fazer o que é mais fácil, depois eu faço o que é difícil. Né, que é diferente, pode estar inserido, mas eu percebo nitidamente, nos meus alunos tem essas 3 manifestações da procrastinação. Né? Então é muito difícil a pessoa lutar contra si mesma. E a ideia é oferecer um caminho. Né? Tu acha que isso, claro, antes dela ter esse entendimento todo, que isso pode ser muito por influência do meio, cobranças, da onde ela está inserida, assim, sociedade, enfim, família, alguma coisa Eu acho que é... Primeira questão, que eu acho que é a mais importante, né? A mente é uma, a consciência é uma e ela é que manda. O que eu tô propondo não, tudo isso que surge e perturba a tua mente tem vida própria, se repete, tem um padrão, e a gente tem que aprender a se relacionar com isso. Que está dentro da tua mente e que são potencialidades, né? É uma diversidade dentro da mente. Digamos, a consciência, o sócio administrador da empresa mental, ele tem uma incapacidade de aceitar a diversidade dentro da sua própria mente, né? Dos sócios ocultos. Ele é incapaz de fazer isso. Ele julga, rotula e sacramenta. Né? Perfeito. Eu digo por mim porque assim, a minha vida escolar, vamos dizer assim, só para tu ver como a questão da mente é uma coisa muito absurda. Eu, na escola, era a galera do fundão, conversava e tal, porém, eu entendia tudo muito rápido. Só que por ser da galera da bagunça, sempre escutei que, você não vai ser ninguém e tal. E é engraçado porque na faculdade eu entendia a matéria muito rápida, eu ensinava pro meu colega que estava do meu lado, eu tô com dúvida, não, mas é só fazer isso daqui, ensinava. Chegava em casa, na hora de estudar, eu não estudava porque eu pensava, não adianta estudar que eu não vou entender. Já tinha entendido, não é verdade? Sim. Só que eu olho pra cliente e falo, olho pra trás, eu penso, mas peraí, eu já tinha entendido, só que eu não adiantava estudar porque eu não ia aprender, que não ia ser ninguém, vamos dizer assim. Sim. E é por isso que eu te falo da crença de capacidade, porque muitas vezes eu me vi, até a tua opinião, né? Queria saber. Sim. O que ia me deixar mais próximo do meu resultado era o que eu mais procrastinava. Tipo, digamos que eu trabalhava, digamos assim, pra prospectar o Hilário. E na hora de... Não, agora é só ligar para ele e marcar 3 dias para fazer uma ligação, vamos dizer assim. Então, às vezes, o que me fazia chegar mais próximo do resultado que era o desejado, eu procrastinava por achar que não merecia aquilo, ou enfim. Tá, mas de novo, tá? Vou pegar de novo. O que eu faço o treinamento todo? Eu peço para os meus alunos, oriento, dou exercícios práticos, cobro deles, que eles... ampliem a consciência. Tá? Quando é que eu consigo ampliar a consciência? Quando o que se manifesta na minha mente eu quantifico. Quando o que se manifesta na minha mente eu nomeio. Quando o que se manifesta na minha mente eu escrevo literalmente o que se manifesta. É que nem o resultado de uma empresa, tu precisa quantificar. Exato. Então, quando tu fala que eu procrastinava, é superficial, não diz nada. Né? Agora, não, eu tinha um pensamento recorrente que tinha tal frase e que quando essa frase se manifestava, me gerava um eventual desconforto ou não e fazia eu fazer uma outra coisa. Aí a gente está
prestando atenção no que eu já falei antes, na comunicação interna do sócio oculto. E com a comunicação interna, que isso que é muito legal, quando a gente fala em comunicação interna, na maioria das vezes tem frases, tem uma estrutura lógica. Como tem uma estrutura lógica, eu pego literalmente as frases do pensamento e a partir da frase literal, dali eu tiro as crenças, o propósito, a intenção, a maturidade do sócio oculto. Mas eu não interpreto, eu sou literal. Entendeu? Então o problema que eu vejo é que, o problema, ao mesmo tempo, a vantagem da TCM é que ela tem uma profundidade brutal de uma maneira literal, sem falar sobre isso, né? E, por um outro lado, esse padrão da procrastinação, ou da ansiedade, ou da insônia, todos eles, eu posso dizer que talvez tenha um ou outro que eu não tenha tido acesso ainda, mas até então, já fazem muitos alunos, são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. O que eu fiz eu fiz esse final de ano agora, eu fiz uma biblioteca de tudo que eu tenho gravado em vídeo e áudio dos meus alunos que autorizaram as gravações, e eu tenho uma biblioteca desses padrões todos, para ajudar os meus alunos no mundo digital a poder identificar os seus próprios padrões. Isso é um produto digital? É o treinamento digital. É um treinamento digital que eu tenho no Hotmart. Então tem o digital, tem o teu acompanhamento presencial? Sim. E algum outro? E até eu ia perguntar, porque falou muito no TCM, né? Então, o pessoal ter acesso é através da Hotmart. Então, está disponível no Hotmart lá. 10 McDonald's. 10 Big Mac já... 10 Big Mac, né? Não, mas qual é a ideia, né? Qual é a ideia? A ideia é ser acessível. É poder ajudar muita gente. Não, e né? Que tu trouxe... Por quê? Porque eu não posso... Eu até falo isso pra Carol às vezes. Tipo, olha, se eu morrer agora, alguém consegue desenvolver isso. Porque eu já, enfim, tenho livro, eu tenho a biblioteca, eu tenho muita coisa escrita, tenho muita coisa documentada, já está tudo bem encaminhado, né? Porque é algo que acabou tornando-se o trabalho da minha vida, e uma forma muito simples de ajudar coisas muito chatas e às vezes muito complicadas, né? Então, é isso. Que trazem um sofrimento muito grande, né? Para muita gente. Muito sofrimento, brutal. Demais. É muito legal ver essa paixão, assim, né? Pelo que você... Pô, eu adoro. O cara dedicar um trabalho pra vida tem que ter, né? Tem que ter muito amor, tem que ter muita paixão. Sim. É tudo junto, é diversão, é hobby, é prazer, é trabalho, enfim, é tudo junto, né? E foi um dos nossos propósitos aqui também, né? Tipo, realmente iniciar um projeto que, vai agregar muito. Até o Will falou, né, que, quando ele começou, tivesse daqui a pouco acesso que as pessoas têm hoje a um podcast, alguma coisa assim, que o podcast proporcionou muito isso, de, a gente vê uma pessoa que a gente não fazia ideia da história, transformar numa pessoa, vamos dizer assim, real, entre aspas, sabe? Então isso é muito bacana. E essa ideia que tu trouxe da TCM, eu que já li muito, justamente para me entender, vamos dizer assim, eu acho que essa parte mais simplificada, não simplista, eu acho que é muito válido. Tipo, cara, esses padrões que tu trouxe, por exemplo, os 3 eu me identifiquei já. Né? E aí tu vê, são eles que acontecem todos os dias. Então, tu resolvendo um problema, tu resolveu milhares ao longo do tempo. Esse de fazer o que eu gosto mais agora, depois é diário. Sim. O mais fácil é quase que diário também, então... Sim. Amanhã eu vou dar uma salve pro sócio ali. Teu sócio oculto já dá um abraço nele, já, olha, vamos ter um outro prazer aqui. Eu vou te ajudar, vou te dar mais umas dicas interessantes, tá? Que esse sócio, pressupondo que ele é imaturo, tá? Até eu fiz uma live sobre isso, quarta-feira, sobre procrastinação, né? Foi uma live.
pressupondo que esse sócio teu é imaturo, que ele diz o seguinte: deixa para depois, eu vou fazer o que é mais fácil, eu vou fazer o que é mais divertido. Tá? Pressupondo que ele é imaturo, ele é como se fosse uma criança querendo prazer. E não é ruim ter prazer, é bom a gente ter prazer, a gente quer ter prazer, eu não quero parar de ter prazer, né? Sim. Mas este sócio oculto, né, que está ali te influenciando, te hipnotizando, né, ele quer prazer. E aí o teu papel é ensinar este sócio oculto a amadurecer ou a desenvolver a qualidade do prazer, evoluir a qualidade do prazer, a ter prazer em fazer, a ter prazer em concluir, né? Enfim, aí no treinamento a gente tem algumas formas ali de como comunicar-se internamente com o módulo, né? Isso é uma coisa bem maluca, né? Isso tem a ver, por exemplo, com, quando eu já li, comemorar as pequenas conquistas para daqui a pouco o corpo entender que aquilo é algo bom. Não funciona. Isso não funciona. Não, é bom, mas para propósito de alteração de padrões, assim, não, a gente vê que não funciona por tudo que acontece por aí, né? Entendi. Vamos pensar o seguinte: eu tenho 100 pessoas na minha frente, tá? E eu digo para uma delas o seguinte: tu tem que se esforçar mais, tu tem que fazer, isso é importante. Falo algumas coisas para uma dessas pessoas. Só que estão 100 pessoas na minha frente e eu não olhei para a pessoa, eu olhei para cima. Uhum. E ela não sabe que eu estou falando com ela. Ela vai entender o que eu estou dizendo, por mais que eu tenha dito? Provavelmente não, né? Não. É isso que se faz hoje em dia. É isso que o ser humano faz hoje em dia. Quando a consciência tenta dar um comando para o inconsciente, tenta determinar algo para o inconsciente, tenta impedir que o inconsciente faça algo, tenta parar com a ansiedade, parar com o estresse, para com isso, para! Ele está falando com o inconsciente. Ele está falando para uma plateia e não identificou quem especificamente. Que seria o módulo, no caso. Isso. Específico. O sócio oculto. Uhum. E é isso que a TCM consegue fazer e por isso que ele identifica e a gente consegue alterar ele especificamente. Entendi. Pelo processo, pelo detalhamento, pelos padrões. Entendeu? Dentro desse teu entendimento, assim, né? Dos módulos e tal. Não sei se a gente chegou a falar aqui no ar, mas a gente falou em off ali enquanto a gente conversava. Tem algumas doenças, falou da tua esposa, né? Comentou sobre isso, que podem até parar de existir. Né? O que a Carol? A Carol, enfim, tem PhD, tudo, é psiquiatra, né? E aí uma hipótese que nós temos, né, é que alguns diagnósticos, alguns tipos de diagnósticos, né, não todos, alguns tipos de diagnósticos de TDAH, estresse, ansiedade, insônia, né, podem deixar de ser doença e tornar-se apenas uma falta de conhecimento. Ah, perfeito. Tá? Perfeito. Vamos pensar o seguinte: tu sabe qual é o maior avanço da medicina e que provocou a maior redução na taxa de mortalidade na humanidade? Sabe qual é? Nem ideia. Lavar as mãos. O pessoal fazia cirurgia e não lavava as mãos. Ah, perfeito. Eles não sabiam que cocô infectava. Cocô tinha para tudo que é lugar, no meio de tudo que é lugar. Cagava no canto. Ninguém sabia que isso gerava doença, tinha um problema. Lavar as mãos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que daqui a pouco... Que só absorvendo um conhecimento, né, e uma habilidade de lidar com essa comunicação interna, com esses sócios ocultos, pode gerar um grande impacto na saúde. Essa é a minha missão, é isso que eu quero. Né? E é isso que eu estou provocando num grupo pequeno de quem está fazendo o treinamento. Porque a gente falou que essas doenças, elas aumentaram, né? Isso. O catálogo de doenças aumentaram. E por que tu acha que isso cresce? Ou uma provocação. Tá, vai lá. De repente, o fato de ser uma doença pode fazer a pessoa terceirizar a responsabilidade a um medicamento e o conhecimento vai trazer uma responsabilidade para ela da melhora ou não. Tá. O que acontece? Existe uma questão cultural, tá? Vamos pensar o seguinte, que nem tu falou, nunca teve tantas abordagens na área da psicologia, nunca teve neurociência, tá? tem tudo, medicação, nunca teve tanto. E a gente está vendo todos esses problemas piorarem cada vez mais. Suicídio em crianças,
Não existia, está tendo. Obesidade mórbida em criança, não existia, está tendo. Né? Está cada vez piorando. Né? Filho da Virgínia. Então, o que acontece? A minha hipótese, tá, é que o conhecimento pode ajudar a lidar com isso, com o problema, mas como é um conhecimento, este conhecimento da TCM pode ajudar a prevenir esses problemas em fases anteriores. Né? A gente está testando em casa lá, eu tenho 3 filhos, a gente está testando já a TCM já com as crianças, elas brincam, né? Que tem os modos, os sóciozinhos, aí tem o meleca, tem o geleca, tem o não sei o que, elas põem os nomes delas, entendeu? É muito divertido. Mas, então, o que eu acredito é que isso pode ser ensinado talvez nas escolas, do como não ter ansiedade, do como não ter estresse, ou reduzir significativamente, do como administrar os pensamentos, o fluxo de pensamentos, né? E uma crítica que eu tenho, eu não sei se eu comentei, eu frequentei o budismo, né? Eu fui zen budista, eu pensei em ser monge, eu ia para monastério budista fazer sesshin, meditação de prática intensa. Eu acordava às 5 da manhã para meditar, meditava até às 10 da noite, para Minas Gerais, aqui vários. Então, final de ano e carnaval, eu ficava Chegou a pensar ser monge. Pensei em ser monge. Das 5 da manhã às 10 da... Só meditando, silêncio total, zen budismo, silêncio total. Deus, que loucura. Não imagino Eu não falei, mas eu fiz uma experiência com várias religiões, até com uma namorada que recebia um monte de entidades, enfim. Aí tem uma série de outras coisas. Nunca estava sozinha. Mas voltando, nunca estava sozinha, né? Mas voltando ao budismo e ao zen budismo, por que eu escolhi? Porque a matéria-prima era os pensamentos e eu percebia que tinha uma desorganização dos pensamentos e eu ia para o sesshin uma semana meditando 10 horas por dia, saía de lá, que maravilha, eu quero ser monge. Uhum. Porque olha que paz, Eu quero ser monge. Só que daí olha o que acontecia. Dava 3, 4, 5 dias, voltava tudo ao normal. Uhum. No estado Então, pleno. não era uma coisa evolutiva. Uhum. Né? Então eu percebi que a meditação ajuda, a gente sabe que ela ajuda, tem comprovação que ela ajuda, né? Mas no caso especial da minha experiência que eu tive ali, né? O trade-off, né? Ter que meditar tanto tempo por dia para ter esse ganho, eu vi, é muito tempo meditando para ter um ganho e eu vi que voltava e isso me incomodou muito. Porra, volta tudo igual, que merda, então não é evolutivo. Sim. Aí não, é uma dependência, vamos dizer assim. Aí perdeu a graça, né? E a meditação, ela até uma dúvida que eu tenho, ela não é, por exemplo, eu digo que eu não me vejo fazendo porque a meditação não é não pensar em nada, é ter um pensamento específico. Tem vários tipos, né? Porque quando eu imagino a pessoa meditando é para ver, talvez ela não esteja pensando em nada ou ter um pensamento específico que... Não, tem vários tipos, tem da yoga também, tem vários tipos de meditação, pode focar em algo, né, um objeto, uma palavra, ou simplesmente tentar não se fixar em nada, enfim, aí tem vários tipos. Não, beleza. Ou a própria respiração, né? Foca na respiração, enfim, né, mas tudo para tentar diminuir o fluxo, o objetivo é diminuir o fluxo acalmar de pensamentos, emoção, reduzir, deixar, né... Que eu penso fazendo meditação, não posso pensar em nada, puta merda, pensando em alguma coisa. Isso, aí já começa a gerar. Isso, exatamente. Tu ia lançar um desafio. Uma provocação. O que é? Uma provocação. Não, a provocação é essa, de daqui a pouco o fato de ser doença pode ser mais fácil para a pessoa terceirizar uma responsabilidade ao medicamento. Tá. E o conhecimento pode trazer uma responsabilidade para ela, que daqui a pouco ela não queira. Uma autorresponsabilidade, vamos dizer assim. Tá. Porque é muito, que nem eu te falei do TDAH, por exemplo. Eu vou te dizer o seguinte, tá? O que eu vejo? Porque a Carol atende pessoas muito graves, tá? E um padrão que acontece é esse em pessoas que estão muito graves, são pessoas muito comprometidas, tá? Elas não estão ferradas, é muito grave, tá? Elas estão não tem mais motivação, não tem mais vontade própria, elas se colocaram numa posição de grande dificuldade, tomam várias medicações, enfim. Aí, para esse perfil, eu vejo grande dificuldade. E talvez não é pensado o que tu está dizendo, mas talvez inconscientemente ela não faça isso, né, e prefira tomar medicação e assim por diante. Mas é mais fácil, entre aspas.
Agora, pessoas relativamente normais, empreendedores, né, pessoas que estão trabalhando, que estão ativos e tal, não. Não sabe por quê? Porque a medicação não vai funcionar tão bem. A meditação tem um ônus, ela pode debilitar a atenção, a concentração, tem uma série de efeitos, tem efeitos colaterais, tem efeitos funcionais, eventualmente, dependendo de medicação. E, cara, pensa o seguinte, puxa, eu tenho isso aqui na minha cabeça o tempo todo, tá me perseguindo. Se eu entender isso, não vai ser legal. Se isso aqui mudar, não vai ser legal. Então tem essa... Ao invés de parar de brigar o dia inteiro... Não, vamos parar de brigar, deixa eu entender como é que eu não brigo com vocês. Né? Então eu acho que não. Acho que não. Né? E nessa... Falou um detalhe ali desses pacientes graves, que eles já não têm mais vontade própria. Entrar um pouquinho sobre livre-arbítrio. Sim. Né? A princípio todos temos livre-arbítrio, né? Só que a gente não é, de certa forma, refém também desses pensamentos, e aí, de certa forma, não é um livre-arbítrio. Entre aspas, vamos dizer. O que acontece, tá? Eu vi, estudei muita coisa sobre livre-arbítrio, tá? É um debate filosófico. Mas, metendo a minha colher na área da filosofia, que não é o meu espaço, mas a mente é o meu espaço, né? E eles estão falando da mente quando falam do livre-arbítrio. Quando alguém diz que nós temos livre-arbítrio, a minha pergunta é, quem que tem livre-arbítrio? Aí a pessoa vai dizer, a pessoa. Quem é a pessoa? Fulano. E o fulano está sozinho na sua mente? É apenas ele? Se a pessoa disser sim, é o debate que se tem hoje. Agora, se a gente pressupor que dentro da mente nós temos a consciência, o sócio-administrador e os sócios ocultos que estão influenciando, que são inseparáveis, ininterruptos, né? E muito impactantes e inteligentes, mudou toda a história. Tem que reescrever. A partir desse pressuposto que eu estou trazendo, isso é tão impactante, tem que reescrever o que é a mente, como a mente funciona, né? O que é livre-arbítrio, como lidar com as outras pessoas. É interessante ver os sócios ocultos se manifestando, conversando com as outras pessoas também. Né? Então a gente pode fazer uma outra leitura das pessoas e entender ela de uma maneira interessante, né? Quando ela alterna ou altera a forma de agir em determinados contextos, motivada por algum sócio oculto, enfim, né? Então o livre-arbítrio seria um entendimento um pouco diferente, porque o papel da consciência é fazer a gestão desses sócios ocultos. Ele é fundamental, sim. Ele é muito importante, sim. Mas existem essas forças desses sócios atuantes esquecidos, né? Desconhecidos dentro do próprio ser. E sem isto, eu não vejo a questão do livre-arbítrio. Por quê? Porque a pessoa, que nem tu falou, ela procrastina, ela sente coisas que ela não gostaria, ela tem ansiedade, ela tem uma série de interrupções que levam em direções opostas ou prejudiciais, que deveria ter livre-arbítrio. Por que ela não faz se ela é uma só? Sim. Aí é o princípio do átomo indivisível, né? Que ela refém não, dos que ela não é. próprios sócios, vamos dizer assim. Refém dos próprios sócios. Não é refém. A ideia da refém é a consciência se vitimizando. No caso eu já trouxe para um lado negativo de novo. Isso. Não, perfeito, mas é o senso comum, tá? O que tu falou é comum. A pessoa se sente refém, a pessoa se sente agredida, se sente ofendida pelos sócios ocultos. E o que eu estou trazendo é que o papel da consciência é de gestora, é de pai, é de mentor, é de estagiário dos sócios ocultos. Né? Se é um sócio oculto evoluído, vai ser um estagiário. Sim, né? tá Vou aprender com ele algumas questões. Né? E se é imaturo, né? Ok, eu vou ajudar. Perfeito. E aí uma questão que eu vejo em várias abordagens é o como lidar com os problemas de forma mecanicista, tratando a mente como máquina, como engrenagem, como coisificando o nosso inconsciente em especial. Né? E o que a TCM prega e traz, né, é a gente identificar,
reconhecer e tratar o nosso inconsciente como vida pura, como parte inseparável do nosso ser, como ser humano, mesmo que uma parte, mas é o ser humano, mas é uma parte, né? Então é humanizar a relação que nós temos com nós mesmos e não... Porque a gente tem muito esse pensamento, né, do ser humano, a parte física, palpável. Sim. Né? E... Mas a subjetiva tem um só, é um monobloco ali, só tem a consciência e o resto são coisas que... fetiches, sei lá, coisas, vícios e por aí vai, né? Entendi. Perfeito. Essa ideia eu sempre gosto de trazer para alguma analogia, vamos dizer assim, visual. Então vamos dizer assim, que a gente falou assim, tem a consciência e vários sócios ocultos, vamos dizer assim. Então, e que na nossa mente estão sempre brigando e aí a gente tentando, não, peraí, calma, não, agora não, pelo amor de Deus. Quando toma uma medicação, vamos dizer assim, pega uma medicação, que a gente falou assim, alguns casos extremos, mais pesados. Digamos que a medicação ela procura trancar a consciência num lugar para não brigar com os sócios ocultos e quando o efeito começa a passar, começa a brigar todo mundo de novo. Tá. Vamos pensar o seguinte, duas coisas, tá? A primeira é, eu acredito que hoje eu domino 5% da TCM. Eu percebo um puta potencial em várias outras aplicações, várias outras áreas que eu domino 5% dessa ideia, tá? Dor crônica, pessoas com dor crônica, vários tipos de dor crônica, enfim, eu estou com um estudo com um amigo meu, a gente está fazendo algo nesse sentido, mas eu não estou conseguindo tempo ainda para expandir a teoria. Tá? Então, tudo aquilo que é muito grave, eu não vou poder compartilhar, eu não vou poder falar porque eu não tenho a experiência, eu não sei dizer, né? Pessoas que tomam múltiplas medicações e tal. Né? Agora, medicações normais, né? Tipo, Vinvance ou alguma coisa, e pessoas funcionais, que são pessoas normais, né? Claro, o que é muito grave? A pessoa foi internada, não consegue trabalhar, está sendo empurrada, isso é grave. Ou aqueles casos mais comuns, que nem no meu caso, ainda fui diagnosticado com TDAH, me receitaram, mas eu vejo muito na internet hoje essa questão da produtividade extrema, o workaholic, e o pessoal fala brincando, aí trata de um jeito comum, toma um Rivotril para dormir e um Venvance para acordar, então acho que nesses casos assim... Tá. Que eu vou te dizer? A medicação é quando nada mais funcionou. Né? Terapias, no caso? É quando nada mais funcionou, se toma medicação. A medicação é super importante, é muito importante, né? Deixa eu falar então de alguns alunos meus. Então, enfim, eu tenho aluno com TDAH, que melhorou violentamente do TDAH. Eu tenho alunos com ansiedade, que sumiu a ansiedade. Eu tenho alunos com toque grave, sumiu o toque. Né? Eu tenho com outros problemas que nem eu comentei, vai melhorar a produtividade, a performance, mas essas questões são inevitavelmente atingidas, né? Então, reduz, né, muito ou melhor e assim por diante. Mas eu não tenho nada contra a questão da medicação. É simples, né? Eu vou tomar medicação para acordar e uma para dormir e vou tocar a vida. Cara, Vinvance tem um tempo para tomar. Você não pode tomar indefinidamente, por exemplo. Então, tudo que é medicação tem um efeito colateral, né? Tem um ônus, né? Tem questões ali, né? E aí, voltando, que é uma coisa que eu fiz, né? Eu, por exemplo, eu tive uma lesão crônica no cotovelo, eu ia parar de jogar tênis, já tinha essa namorada que era paranormal, enfim. E aí puxa, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu ia fazer uma cirurgia, eu ia operar. Mas antes de operar, o que eu fiz? Cara, eu vou procurar qualquer coisa para ver se alguma coisa resolve. Eu vou atrás de qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Pensa qualquer coisa, entendeu? Só não dei a bunda. Você pode falar isso? Não, pode. Aqui pode. A gente só bota lá mais de 18 e deu aí. Tá. Então, e aí aí eu cheguei lá num médico espírita lá, né? Aí mais um, eu tinha ido em vários, não era o primeiro, mais um, vamos lá. João de Deus, só pra entrar na brincadeira. Brincadeira sadia. Brincadeira sadia. Aí eu cheguei e ele falou o seguinte, não, eu vou te dar
Eu vou te curar se tu me der o primeiro troféu que tu ganhar depois de resolver o teu problema. Claro, vai. Né? Resumindo, fui lá e no mesmo dia eu voltei a jogar tênis. Né? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu estava com a operação marcada já. Eu ia operar o cotovelo num lugar aí que era especialista em cotovelo. Porra, o médico viu, não sei o que. Tá. Mas o que eu quero dizer com isso? Não desistir. Ir atrás. Achar um caminho. Eu vou achar um caminho, não me interessa, eu vou achar um caminho, eu vou achar uma... Que na realidade é um pouco da história da minha vida lá de quando eu parei de jogar tênis, tipo, eu tenho que achar como é que funciona essa porcaria da minha cabeça. Como é que ela funciona? Como é que eu lido com ela? E foi, caminhos muito tortos até que... Pá. Isso aqui é diferente. Isso aqui funciona. E eu já tenho, com a hipnose, com a PNL, com a psicoterapia, enfim, já tinha uma bagagem grande para avaliar. Tu já clinicava? Muito. Uhum. Tem uma frase que eu digo que as pessoas falam, quem procura problema sempre acha, né? Sim. Mas eu trago para quem procura uma solução também. Sim. Então, como tu disse, vou procurar uma solução, tem um problema, uma hora vai encontrar. Pode não ser no primeiro, pode não ser no segundo, mas uma hora vai encontrar. Até perguntar ali tá quanto tempo aí já? Conversa aqui... não, beleza. Então já, se deixar aqui vai... Vai longe. Vai uma consulta junto aqui, aproveitando. O que tem aí, meu? Vamos da frase? Não, e outra? Não agradecemos é verdade. Nosso amigo Juliano. Não, e detalhe, né? Hoje, os três vestidos de Sonaglio, né? Camisaria Sonaglio. Sonaglio, isso. Maravilhoso. O Juliano tem que trazer ele aqui. Me deu uma aula. Ele me deu, assim, a experiência única lá. Ele receber lá no estúdio dele, tudo, né? Mostrando. Daí enfim, né? É uma experiência. Eu leigo, né? Aí, isso aqui, o tecido. Olha o corte. Olha a medida. Olha a posição. Olha isso aqui, olha isso aqui. Cara, que fantástico. Eu não sabia, adorei. Foi pior que eu pensei, eu gostaria disso. Eu fui ver que tudo que eu queria não ia fazer sentido nenhum. E o que ele sugeriu ficou 1000 vezes melhor, sabe? Mas, e de novo, né? Juliano está com a gente desde o início do projeto. Desde o início do projeto. Ele já está nos vestindo e queremos o Juliano aqui. Com certeza. Juliano vai vir. Não, ele vai vir. Ele vai vir porque, assim, não só por ser parceiro, mas ele é uma pessoa fantástica, ele tem muito... agregar aqui e contar um pouco da história da camisaria também vai ser muito certamente. Bom. Né? E uma tradição que temos no nosso podcast no final do episódio a gente sempre gosta de pedir para o convidado, até para nossa audiência também, às vezes, essa frase aqui eu levo comigo, que às vezes é uma frase que a pessoa pode levar, claro, do que tu falou aqui, certamente todo mundo que escutar vai levar para a vida, vai agregar de qualquer jeito, mas... acho que é sempre bom ter geralmente as pessoas têm uma frase que leva consigo, né? Que escutou ou que repete, motiva, né? Que motiva todo dia. Não sei se tem um resumo que possa compartilhar com a então, gente. Acho que a frase é o seguinte. Vai ser um parágrafozinho. Né? Tudo que perturba a sua mente e se repete várias vezes durante muito tempo é uma comunicação interna. Tem um propósito. E esta comunicação tem origem no seu inconsciente, com seus sócios ocultos, né? E se você estabelecer uma relação saudável com eles, a sua produtividade, a sua saúde mental e a sua paz interior vai se transformar radicalmente. Perfeito. É isso. Perfeito. Resuminho demais. Amanhã eu já tô... Eu só tenho que aprender a quantificar ainda, para depois te falar, melhorei 200% aqui na... Não, mas demais. Almir, obrigado de novo. Tá? Imagina, comparecido. Foi um prazer. Queremos, né, um segundo encontro, porque o assunto é muito amplo. Uma parte 2, certamente. Certamente. Vamos fazer, certamente as pesquisas vão avançando e a gente quer também atualizar, né, do que está acontecendo. Então, obrigado de novo. E eu que agradeço. Um abraço a todos aí, tudo de bom.